Dando sequência ao nosso comparativo de produtos de investimento, hoje nós vamos fazer um comparativo entre fundos DI e CDB com liquidez diária perto de 100% CDI. Bom, essa é uma dúvida muito comum. Muita gente fala assim, Bona, se eu posso investir num CDB com liquidez diária me dando 100% CDI, por que eu vou investir num fundo DI? Qual é o sentido de eu pagar taxa de administração sendo que no CDB eu não pago? Essa é uma dúvida bem comum e bem recorrente. Além disso, tem outra questão que as pessoas colocam, é assim, e o fundo ainda tem mais, eu sei que ele não tem a garantia do FGC, e o CDB tem. Então eu entendo que o CDB é mais seguro, me dá uma taxa boa e eu não pago taxa de administração. Em tese, né, analisando de maneira simplória, esse raciocínio, ok. Só que, gente, isso está errado, tá? Vamos trabalhar melhor essa questão para a gente não sair falando bobagem por aí. Primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala da comparação de um fundo DI com um CDB de liquidez diária, com 100% CDI, naturalmente a gente precisa analisar o fundo olhando a rentabilidade dele já descontada a taxa de administração. Então, não é porque, eu tenho um fundo que eu tenho 0,3 de taxa de administração. Então ele rende 100% CDI menos 0,3, então rende menos. Não. Quando o fundo divulga que ele tem rentabilidade de 100% CDI, 101% CDI, 102% CDI, significa que ele teve um pouquinho a mais, pagou os custos e ele está te entregando bruto 102% do CDI. A única coisa que falta descontar é o imposto, que também tem que descontar no CDB. Agora, por que então que a ideia de fundo faz sentido com relação ao CDB? Primeiro, que o CDB é um ativo de crédito privado. Você não está emprestando dinheiro para o governo, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira privada. Então você tem um risco um pouco maior. Então quando você faz um CDB, por exemplo, eu tenho 30 mil, ou 10 mil, ou 5 mil, ou 1.000, ou 200 mil, e vou fazer uma aplicação nesse CDB, todo o risco do meu capital está associado àquele CDB e àquele emissor, aquele banco que emitiu aquele CDB para mim. Ainda que exista o fundo garantidor de crédito para me proteger, caso esse banco tenha um problema, naturalmente você não quer usar um fundo garantidor de crédito, né? É uma segunda proteção, é tipo a rede do trapezista, ele não quer cair na rede, ele quer não cair, né? Então é mais ou menos isso. Então, quando você tem um fundo DI, ele não tem FGC porque ele não é um ativo. Na verdade, ele é um veículo, é como se fosse uma caixa que você coloca vários produtos lá dentro. Então, dentro dessa caixa, que é o fundo é só a caixa, pode ter um monte de CDB de vários bancos, pode ter letras financeiras, pode ter títulos do Tesouro, pode ter DPGE, pode ter uma série de outros investimentos em renda fixa que você individualmente, com o seu capital, não teria a mesma capacidade de diversificação. Então, um fundo DI, frente ao CDB, ele tem primeiro uma defesa monstruosa na questão da diversificação. Então, qualquer fundo que você avalie, especialmente quando a gente está falando de renda fixa, fundo DI ou fundo de renda fixa, a grande segurança dele não é ter ou não ter FGC, é ter uma imensa diversificação. O CDB, como ele não tem uma imensa diversificação, ele tem a garantia do FGC. Já o fundo não tem, porque ele já tem uma imensa diversificação. E dentro da caixa do fundo pode ter, inclusive, CDB. Então, a imensa diversificação que um fundo traz dentro dele faz com que, às vezes, um emissor que você colocou 200 mil lá, num único emissor, dentro dele aquilo represente, sei lá, 0,5% do capital. Então, mesmo se esse emissor tem um problema, isso não vai afetar o fundo, não vai afetar a rentabilidade nem a saúde do fundo. Então, por isso que um fundo DI, ele tem, pela imensa diversificação, muito mais segurança do que um único CDB, apesar da garantia do FGC. Entendeu? Então, essa questão de comparar isso aí, quando você vai para um fundo DI, você está com uma posição muito mais diversificada, acompanhando o mesmo indicador. Então, esse é uma grande vantagem. Uma outra coisa é que, naturalmente, as pessoas vão falar assim, mas o fundo, Bona, tem o Come Cotas, que é a antecipação de imposto a cada 6 meses, né? Que vai tirando ali 15% da rentabilidade em cotas, né? Diferente do CDB. É verdade. Só que, primeiro, a gente não pode entender que o Come Cotas seja um imposto adicional, ele não é adicional. Ele vai tributar porque, por exemplo, o CDB, você comprou um CDB de 5 anos. Então você sabe que daqui 5 anos ele vai acabar, ele vai ser liquidado e vai ser pago na sua conta. Então o imposto vai ser pago ali.
Um fundo, você pode ficar 30 anos com um fundo, então imagina que ele nunca seria tributado. Então o governo fala, pô, deixa eu tirar aqui meu impostozinho aqui a cada 6 meses também, porque, pô, senão você vai ficar a vida toda e não vai pagar nunca. Então, deixa eu arrancar um pedacinho aí. Então, ele vai tirando parcialmente o imposto ali, e isso no longo prazo, de fato, tem um efeito. Se você comparar 20 anos, um investimento com comicotas e outro sem comicotas, naturalmente o com comicotas vai render um pouquinho menos, desde que eles rendam a mesma coisa. Mas agora, se você tiver um fundo DI que rende 102% e um CDB que rende 100%, então essa diferença já não vai existir, não vai ser significativa. E uma outra coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, vamos supor que você fique, vou dar um exemplo, 10 anos e 1 mês com aplicado em CDB e 10 anos e 1 mês aplicado em fundo DI. Vamos supor, tá? Inventei aqui agora essa conta. Aí você foi lá, aplicou num CDB de 5 anos. Aí você foi, chegou lá, teve 15% de IR. Então ali já tem um imposto também. Não é que você vai ficar todo o tempo sem imposto, não, tá? Porque tem gente que faz essa conta como se o CDB nunca fosse ter imposto. Vai ter, porque ele vence, ele tem uma data para vencer. Ele não é ilimitado o vencimento. Então, vamos supor que você ficou 5 anos, aí foi tal, beleza. Você foi lá e teve o imposto e creditou na sua conta. Aí você reaplicou. No fundo aí você continua, no mesmo. Aí você foi e aplicou de novo no CDB. Aí foi lá, ficou mais 5 anos, aí teve o imposto e você foi reaplicar de novo, você reaplicou de novo. Quando você reaplicou de novo, o que acontece? Toda vez que você reaplica num CDB, a alíquota de imposto volta para 22,5%. Volta para 22,5%, depois para 20%, depois para 17,5%, depois para 15%, depois de 2 anos de novo. Então, caso você tenha um CDB durante muito tempo e vá reaplicando, ainda assim pode chegar no momento final que você faça o seu resgate numa alíquota de 22,5%, numa alíquota de 20% ou numa alíquota de 17,5%. Já o fundo, uma vez que você ultrapasse os 2 anos e fique com 15%, você vai ter o come-cotas ali e o come-cotas vai zerando a sua alíquota e você começa... vai zerando ali naquele período e daí para frente vai acumulando novamente. Então seu imposto passa a ser 15% para sempre a partir dali. Já no CDB isso não acontece, você tem que reaplicar. Então, entre as duas modalidades, primeiro, eu particularmente entendo que um fundo DI te oferece uma diversificação interessante. Entendo também que um CDB vai te dar uma simplicidade de aplicação e tudo mais, que um fundo DI também dá, porque também tem liquidez diária. Só que essa diversificação pode fazer sentido, além de ter essa questão do imposto, que no fundo não vai voltar. Você pode ficar anos e anos e anos e o CDB ela volta. E no caso do CDB você está refém de um único emissor. Então entre essas duas modalidades, é lógico, se você tiver os dois rendendo a mesma coisa, por conta do come-cotas, o CDB vai ter uma rentabilidade um pouquinho melhor. Mas lembrando que de tempos em tempos você vai ter que reaplicar, esse imposto vai incidir, vai funcionar como se fosse um come-cotas a cada vencimento também, e aí você vai mantendo sua aplicação. Então eu acho que essa é a principal diferença entre as duas modalidades, essas são as principais diferenças, e basicamente a grande vantagem do fundo DI é a grande diversificação de emissores, te dando a possibilidade inclusive de ter na carteira de um fundo, participar de uma carteira que tem ativos de renda fixa que você individualmente nem consegue acessar. E é por isso que talvez ele pode te dar uma rentabilidade superior a um CDB com liquidez diária. Entendeu? Então é isso. Esse é o comparativo entre fundo DI e CDB com liquidez diária. E não se esqueça, se você for escolher um fundo DI, que esse fundo DI tem a menor taxa de administração possível do mercado. Então, um fundo DI bom, para te dar uma boa rentabilidade, ele tem que ter no máximo 0,3% de taxa de administração ao ano. Mais que isso, não aceite, porque existem produtos daí para menos, inclusive. Tem fundo de até 0,09% de taxa de administração. Então tem fundos DI, né, com essas características disponíveis para qualquer investidor. E no caso do CDB, pelo menos 100% com liquidez diária. Menos que isso também acho que você não deve aceitar. Então se você quer saber onde você pode encontrar investimentos assim, você pode clicar no link que tem aqui embaixo para saber onde eu invisto meu dinheiro e aí eu te mando todas as informações para você tomar a sua decisão se você quer investir no mesmo lugar que eu. Um grande abraço e até o próximo vídeo.